Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Você tem 7 minutos para Deus? Tem sim? Então venha com a gente, porque nós vamos refletir sobre algo importante, algo que vai abençoar muito a tua vida. Sabe o que é interessante? Às vezes, nós temos a impressão de que Deus está nos castigando, está nos punindo. Deus não nos ama. Deus não se importa, não está nem aí para o que a gente está sofrendo. Às vezes nunca falamos isso, mas lá no fundo, no fundinho do nosso coração, a gente pensa um pouquinho sobre isso, não é? Mas a gente não tem a percepção de que, assim, Deus nos ama, ponto. Não há o que questionar, não há dúvidas sobre isso. Mesmo quando não entendemos o silêncio de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida, Deus nos ama. O grande problema é que nós sempre queremos o melhor. Bom, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar desempregado, eu não posso ser traído por ninguém, nada de ruim pode acontecer comigo. Nós, seres humanos, temos essa tendência de sempre querer coisas boas, positivas, e de achar que se alguma coisa acontece com a gente que não está de acordo com os nossos desejos, então é uma punição, é um castigo, ou então Deus não nos ama. E isso é um engano. Presta atenção, nós nos esquecemos de que assim, a vida ela é feita de algumas semeaduras e de algumas colheitas, isso não tem jeito. Muito do que nós vivemos hoje é consequência do que semeamos no passado. Isso aí é fato. Por exemplo, uma pessoa que decidiu abandonar os estudos, ela não pode ter uma profissão qualificada, porque a profissão qualificada depende do estudo. Então não tem jeito. Então não ser qualificado é uma consequência de uma decisão, parar de estudar. É só um exemplo. Como uma pessoa que vive uma vida desregrada na sua alimentação, no seu cuidado mesmo, com o seu físico, com o seu corpo, com a sua saúde, está fadada a colher um envelhecimento com problemas de saúde. Quando eu falo envelhecimento, eu falo quando tem que ficar velho, não. Eu falo já ainda jovem, um jovem adulto. Então, é isso. Tá? São consequências naturais. Entendeu? Então muita coisa que a gente vive hoje realmente é consequência da maneira como nós vivemos, das decisões que tomamos, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, não é mesmo? Então, é isso aí. Agora, dentro disso, eu quero trazer aqui um texto bíblico e vamos ainda refletir um pouquinho mais sobre isso. Olha, assim, é muito esclarecedor e vai ajudar muito você a formar o teu entendimento sobre os momentos ruins da tua vida. O que eu quero ler está lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 29, que vai estar aí na tua tela, versículos 11 e versículo 12. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, versículo 13, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Embora não tenhamos tempo aqui para discorrer sobre os 3 versículos, aqui são 7 minutos com Deus, tá? Então, assim, interessante quando Deus fala assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E ele complementa dizendo, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, olha como Deus está sempre disposto a nos abençoar. Olha como Deus está sempre disposto a nos dar um final abençoado. Mas qual o contexto em que Deus fala isso? Era um contexto de cativeiro. Quando o povo de Judá, a nação de Judá, é deportada para a Babilônia. E eles ficam lá 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então alguns morreram lá, outros saíram ainda crianças, adolescentes, agora estão adultos. Depois de 70 anos já vão estar bem idosos. Mas foi necessário o cativeiro. Porque a nação de Israel, desde quando era ainda Israel, e depois quando se divide em Israel e Judá, eles vêm o tempo todo provocando Deus, e Deus alertando. Olha, não faça, cuidado. E Deus tentando de todas as maneiras fazer com que o seu povo lhe fosse fiel. E eles não eram fiéis, então Deus tinha todo o direito, se quisesse, de destruir todo mundo, de acabar com a nação de Israel, enfim. Mas Deus não, Deus vai tolerando aqui e ali, Deus vai dando sinais, Deus vai dando
pequenos castigos, porque tem gente que vai achar que Deus não castiga. Ora, o ser humano, ele jamais vai conhecer um limite do respeito, por exemplo, se não for por uma punição. Se não for pelo sofrimento, a gente não aprende. E eles não aprenderam. Até que, assim, depois de tantos avisos, eles foram deportados. Jerusalém foi destruída e tudo mais. Só que eles acham que acabou, está tudo acabado, mas Deus ainda está trazendo esperança para eles. Apesar de tudo o que eles fizeram, Deus ainda está falando, olha, eu vou abençoar vocês. A minha intenção é de que vocês sejam uma bênção, e não que vocês sejam uma nação extinta e destruída. Então é interessante como, apesar de tudo que fazemos contra Deus, Deus está sempre disposto a nos abençoar. Agora, existem consequências? Claro que existem. E aí estão, né, uma consequência que foi a deportação. A cidade, a nação de Judá, a terra de Judá, tornou-se deserta. Ficaram lá poucos sobrevivendo na miséria. E a maioria foi levada para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltariam para a Babilônia. E é isso que Deus está falando. Mas vocês precisam passar pelo processo desses 70 anos. Então, amados, por que eles foram para o deserto? Por que eles foram deportados? Porque eles insistentemente desobedeceram ao Senhor. E essa foi a consequência. Depois de muito tempo, Deus relutando para que não sofressem, não havia outro jeito senão esse. Às vezes, o que nós estamos vivendo não significa necessariamente que seja um castigo de Deus. Mas às vezes, os momentos difíceis que nós vivemos, eles são importantes para que a gente reflita, para que a gente corrija algumas coisas, para que a gente mude um pouco a direção na qual estamos indo. Israel só mudou seu comportamento depois do cativeiro. Só depois de passar pelo cativeiro é que eles aprenderam que precisavam mudar o seu comportamento. Imagine se nós fizéssemos aquilo que desce na nossa telha, na nossa cabeça, e nada acontecesse. Como seria esse mundo? A única coisa que nos norteia um pouco, que nos corrige, que nos faz ser pessoas melhores, são as consequências de nossos erros. E mesmo assim tem muita gente que não atenta para as consequências dos seus erros. Então, a consequência dos seus erros deveria melhorá-la. Mas não, a pessoa vai só piorando, infelizmente. Que você possa passar pelos momentos difíceis da tua vida, de cabeça erguida, vendo se ele é uma consequência natural, né, se é uma fase que todos nós temos, se porventura é uma consequência de alguma coisa que você tem que mudar no teu comportamento, na tua maneira de ser. Tá? Reflita muito sobre isso. Mas acima de tudo, que Deus te abençoe, porque a intenção de Deus é sempre te abençoar. Deus usa situações difíceis para nos abençoar, porque a intenção de Deus sempre é a melhor para nós, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Se você não deixou o gostei, o like aí para o nosso vídeo, para esse vídeo, vai aí, clica aí no joinha aí. Isso é importante para que o nosso canal cresça, tá? E alcance mais pessoas, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.